Fran, Olá, seja bem-vinda. obrigada. Eu estava aqui me mordendo para conseguir te acrescentar na live, mas deu tudo certo, graças a Deus. O Carlos te ajudou, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou Alan Dantas, fisioterapeuta, tá? Sou dono da Clínica Cuidar, trabalho com a quiropraxia, com a fisioterapia, né, dita tradicional, mas também eu também tenho esse outro lado, né, ligado às terapias alternativas, vamos dizer assim, né? Eu conheci a medicina germânica desde 2009, na verdade, né? Foi quando eu comecei a trilhar todo esse processo de busca do conhecimento, né? Até chegar a conhecer diversas pessoas que me ajudaram bastante nessa minha trajetória. E uma dessas é a Fran, que eu trouxe hoje para conversar com a gente, né? Franciele Godoy. Vou deixar que ela se apresente para falar um pouco dela. Olá, para mim é um prazer estar nessa live com você. Foi uns presentes que a Nova Medicina e a Micro me deram, né? E eu sou fisioterapeuta, osteopata, trabalho com a Micro, com a Nova Medicina. E nesse universo eu fui buscando algumas técnicas alternativas porque eu comecei a conceber que não era só o corpo físico ou uma coisa muito mecânica, que tinha algo além. E aí eu acho que a minha história do Alan é muito parecida pela busca, que a gente tinha um incômodo interno em podermos sermos dignos para tocar os nossos pacientes de forma mais assertiva e humana, né? Prazer. Então, Fran, seja bem-vinda, né? Antes de mais nada, eu queria começar a conversar falando, né, do porquê dessas aulas, na verdade, né? Eu acho que todo conhecimento ele deve ser propagado, né? Diferentes conhecimentos transformaram humanidades, transformaram civilizações e pode transformar também pessoas, né? E, de fato, o que você disse, desde que eu conheci a nova medicina germânica e quando eu tive, graças a Deus, a oportunidade de me aprofundar, né, em diversos aspectos, conhecer pessoas maravilhosas que mudaram minha vida, eu consegui usar a medicina germânica ao meu favor, né? Eu costumo dizer, opinião própria, tá? É um tipo de conhecimento que, se eu tenho a obrigação de passar. Mas eu não tenho a obrigação de que quem esteja me ouvindo, né? Ou até mesmo meus pacientes no meu consultório, eles sejam obrigados a aceitar a forma que eu... Porque a medicina germânica é uma linha muito tênue, né? Ou você realmente acredita, ou é melhor você não mexer com ela. Porque são muitas nuances que elas vão lhe trazer segurança, né? Vão lhe trazer respostas, vão lhe trazer conhecimentos, e que às vezes as pessoas preferem não entrar tão profundamente, né, em alguns aspectos do conhecimento. Então, na verdade, nosso propósito com essas aulas hoje, com essa aula hoje e as outras que vão vir, é justamente para a gente poder compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento sobre a nova medicina germânica, sobre o que ela pode nos proporcionar, sobre o que a nova medicina germânica pode fazer para que nós nos entendemos, né? Possamos nos entender o próximo, nossa dinâmica de sociedade, nossa dinâmica de vida, e a partir daí trilhar como um aspecto a mais do que você tem no seu dia a dia para lhe ajudar a lidar com uma série de problemas que a gente enfrenta, né, ao longo da nossa vida. É muito bonito o que você falou, né? Porque a nova medicina, primeiro, ela transforma a gente. E depois nós conseguimos olhar para o nosso paciente de uma forma mais integral, né? Mais humana. E o quanto nós, através dessa profundidade nos cursos, nós conseguimos enxergar tudo, né? Que a gente pode no paciente e poder auxiliar ele a passar por aquela fase tão conflitiva para ele, emocionalmente forte, né? E essas formações que nós fizemos, primeiro deu suporte para a gente, para depois podermos dar suporte para os nossos pacientes. E acho que tanto eu quanto você, com os resultados que a gente tem, a gente se sente muito grato de poder continuar esse trabalho. Sim, é um processo, na verdade, que amadureceu, né? Antes da Sim, gente oferecer, a gente primeiro experimentou. Né? sim. Antes da gente ver como funciona, sentiu internamente na gente o que é que aquela sementinha foi capaz de promover. E É, brotam
e outros crescem um pouco, e outros a terra não é fértil. Como tudo na vida, né, gente? É? E é como você falou, não é algo a acreditar, é algo a se viver. Então a gente experimenta isso na nossa vida, dia a dia. Exatamente. Então a gente não acreditou na nova medicina, não é uma coisa, uma teoria que a gente acredita, é algo que nós dois vivemos, né? Exato. Antes da gente começar a falar da medicina, eu queria só lembrar vocês que estão assistindo a gente, vai aparecer aqui atrás um e-mail, né? cuidar@cuidardevocê.com. Todos vocês que estão assistindo a aula, podem deixar escritos aí perguntas, né? Ou até mesmo enviar para o nosso e-mail. E a gente vai disponibilizar para vocês, ao final, né, das aulas, um e-book criado para a gente, para que possa auxiliar vocês até a conhecer um pouco melhor, né, sobre a nova medicina germânica. O e-book ele foi preparado com carinho, com a linguagem, para que a gente possa aprofundar mais o que a gente não vai conseguir aprofundar tanto aqui em relação ao recurso visual, né? Talvez até lá a gente dê aquele jeitinho e consiga melhorar, mas fiquem sabendo que já existe essa segurança de que vocês vão ter sim aí um suporte, né? Então vamos lá. O que é nova medicina germânica? Isso. Isso. Então nós resolvemos falar um pouquinho para vocês hoje da história, de como começou, né? E eu costumo falar que começou muito antes, com o Hammer se formando em teologia. Então, ele se formou em teologia, depois em medicina, e ele se casou com a Sigrid, que também era médica, e teve 4 filhos. Porém, um belo dia, um dos filhos dele foi baleado por um médico, por um príncipe, por um príncipe na ilha de Cavalo, que é um território francês. Eles estavam de férias, o dia que estava dormindo dentro do barco, e de repente esse príncipe estava numa comemoração e começou a disparar tiros aleatoriamente. E um desses tiros acabou perfurando a perna do Dirk. Então, Hammer médico, a Sigrid médica, os dois, pai e mãe, tentando salvar a vida do filho deles, levaram para o hospital. Só que ele ficou 4 meses no hospital com risco de morte. E nesse momento, Sigrid e Hammer ficaram muito preocupados com o filho deles. Então a gente chama, eu e o Alan vamos explicar melhor para vocês depois, de uma fase ativa, que é onde eu tenho um conflito. E esse conflito está ativo até que se resolva, né? Então, quando o dia que veio a falecer, que foi em dezembro de 1978, o Hammer desenvolveu em 79 um câncer de testículo e a Sigrid desenvolveu um câncer de mama. Só que o Hammer começou a se questionar: como que eu nunca fico doente, minha esposa também não, de repente meu filho morre, a gente passa por um conflito muito intenso e de repente eu tenho um câncer e ela também. E naquela época a medicina não tinha muitas respostas para o câncer, então era: vamos mutilar vocês dois, vamos tirar as partes em que tem o câncer, quimioterapia e não tem tratamento. E o Hammer começou a ficar inquieto com aquilo, porque ele era teólogo, ele tinha esse âmbito de pensar em algo a mais. Ele também era um inventor, ele inventou uma maca que se ajustava aos contornos do corpo, ele inventou várias coisas. Então, um bisturi também, que é utilizado até hoje para cortar, e ele corta 30 vezes mais do que um bisturi normal, foi uma invenção do Hammer também, chamado Hammer Scalpel. Então, ele inventava coisas para que ele pudesse tratar de graça os pacientes de Roma. Porque para ele acreditava que a medicina tinha que chegar a todos. Então, quando a gente vê que já era alguém que era um visionário, que pensava na humanidade, não só em si próprio, né? E com essa história, ele começou a se questionar e perguntar para os pacientes dele: olha, você tem um câncer de estômago, o que aconteceu na sua vida anteriormente ao câncer? E ele anotava. Então, ele foi questionando os pacientes, ele foi observando o que acontecia, por que aquele paciente tinha manifestado aquele sintoma.
E aí, nesse processo, foi um processo investigativo que o Hammer usou para ver e desenvolver a nova medicina. Quando ele começou a notar isso e perceber que existia um conflito, existia um choque traumático, ele começou a perceber que tinha algo além só do corpo físico. Então, lá atrás, já vieram outros pensadores falando sobre a psicossomática, que é algo que eu e o Alan gostaríamos de falar com vocês, que a nova medicina não é psicossomática, ela é biológica. A lógica. E que tem uma diferença entre conflitos psicológicos e biológicos. Mas já vem muitas pessoas e muitos estudiosos falando sobre a interferência que tem as emoções no corpo físico. Então, Hammer começou a questionar todo esse processo. E nessa história, quando ele descobriu esse câncer de testículo, ele começou a perceber que tinha uma informação por trás dele ter gerado um câncer exatamente no testículo e tinha uma informação pela Sigrid ter gerado um câncer exatamente na mama. Por que a Sigrid percebeu dessa forma e o Hammer percebeu de outra forma? Por que eles afetaram órgãos diferentes? E aí tudo tem uma resposta e um significado biológico que a gente vai falar sobre isso no decorrer da aula. Eu acho que da história, né? Exatamente. A medicina germânica, né? Ela pode, assim, por assim dizer, ela também surgiu com um caráter, né, observacional, da forma que, como muitas coisas na área científica, acabou que foi acontecendo, né? Muitas vezes um pesquisador buscava uma vacina para uma doença X e descobria que essa vacina resolvia, na verdade, uma outra coisa. Então, assim como tudo na vida, Dr. Hammer ele teve uma experiência pessoal, no caso dele, mas que aquilo foi suficiente para levantar aquela anteninha. Nossa, eu acho que tem alguma coisa a mais por trás do que está acontecendo, né? E foi a partir daí que ele começou, sim, né, como você disse, a fazer as pesquisas internamente nos hospitais que ele trabalhava, né? Heidelberg foi um dos hospitais que ele trabalhou na Alemanha, onde ele começou realmente a acompanhar os seus pacientes, né, em relação aos cânceres, né? Ele simplesmente perguntava: será que você, por acaso, se lembra se, antes de você ter tido o diagnóstico do câncer, se você não passou por uma situação assim muito forte, né? Um conflito muito intenso, algo que realmente te deixou transtornada? E ele via que todos os pacientes respondiam, para surpresa dele ou não, e sim. E foi a partir daí que ele começou, né, a escrever, né, essas relações e criar a teoria que ele desenvolveu sobre a medicina germânica, né? Ele já se aprofundar, a se especializar muito, né, nessas questões observacionais. O Hammer tem o nome dele na frente, né, o Dr. Hammer, mas a gente tem que lembrar que desde lá a época de 1981, que foi quando finalmente a medicina germânica atingiu o seu auge, né, de ser, vamos dizer assim, jogada, né, ao mundo, Hammer, na verdade, ele tinha uma equipe por trás disso, né? Ele não era ele sozinho. Então, tinham pesquisadores que acompanhavam a sua história, a sua forma de investigar, de buscar, e a partir daí, sim, ele já começou a identificar que toda doença também tinha um curso natural de como ela se desenvolvia. Foi aí que o Hammer começou a postular todas as suas leis. Enfim, é isso aí, a vida é assim, né? Vamos continuar. Pois é. Isso faz, sabe o que você fez me lembrar, Fran? A história do Hammer, né? Do quanto ele foi perseguido, porque nesse processo de disseminação da medicina germânica, o Hammer foi perseguido. Ele chegou a sofrer atentado de morte, né? O pouco que a gente sabe desse detalhe, o Hammer ele chegou a sofrer tentativa de assassinato pelo menos 2 vezes, né? Fora as ameaças que eram feitas nas entrelinhas, fora as ameaças que eram feitas frente a frente, né? Fora aquela sensação de ameaça de que eu estou aqui, mas parece que em volta de mim o mundo não é mais igual, né? E ele de lado, né? O Hammer nesse processo... A gente vai falar sobre isso. Vamos, sim. Quer esperar um pouquinho para entrar? Tudo. Só para eles voltarem da onde a gente parou? Então, assim, né, nesse processo da descoberta do Hammer,
como eu estava falando, ele sofreu bastante, né? Assim como o conhecimento novo, né, passa por uma provação, por um risco, né, por situações críticas, né? O Hammer também passou por isso. E a vida dele foi das coisas que ele pôs em risco, né? Como eu estava dizendo, o Hammer ele foi exilado, né? Por conta do conhecimento que ele brigava, né, no bom sentido, para explanar, mas ele mostrava, mas a comunidade naquela época não assumia de que os resultados dele, né, foram alcançados por ele, né? Hammer apresentou uma infinidade de casos, de relatos de pacientes que foram reavaliados até por outros profissionais e ainda assim eles não deram o braço a torcer. Eles não acreditavam no que o Hammer fazia. E foi a partir daí que ele começou a ser acusado de praticar uma medicina que não era medicina, né? Isso me faz lembrar um livro chamado Médico Quântico, né? É um livro muito bom. E ele pontua muito também essas questões, né? De como que a medicina hoje em dia ela está sendo vista, né? A medicina, na verdade, ela trabalha muito pelo lado integrativo, mas a gente vê que, infelizmente, não existe integração, né? A integralidade que existe é de você dizer que existem áreas que podem ser trabalhadas, mas não existe uma fusão de profissionais em prol de um objetivo, né? Não existe uma fusão de, de preocupações em prol de um objetivo, de uma. Então, cada um por si faz o seu lado e a gente diz que trabalha junto. Então, o Hammer ele tinha essa visão de querer mudar também isso, né? É assim como a gente pensa que a nova medicina, né? Por isso que chama nova medicina, ela surgiu, né? A nova medicina ela surgiu na verdade para acrescentar e não se sobrepor a um conceito que já existe, né? E que é cientificamente comprovado, ok? Mas a gente também não pode esquecer que existe o outro lado da moeda, né? Existe a outra forma que as coisas são vistas e a outra forma que as coisas são feitas, né? Diversas são as terapias que entram nesse método. Não vai ser a aula da gente hoje, mas vai ser da próxima. A segunda lei do Hammer, por exemplo, ela é igualitariamente compatível ao que foi apresentado, se não me engano, há 2 anos atrás, como um dos prêmios da ciência, né? Relacionado às fases do sistema nervoso. O Hammer já fala disso há muito tempo. Muitos já falam disso, na verdade, né? Só que com nomes diferentes. Então, a gente fala de nova medicina, ou fala de simpaticotonia e vagotonia, mas são todos a mesma coisa. Mas uma coisa interessante que você levantou foi exatamente esse exílio que o Hammer sofreu. Porque em 1981, ele divulgou as 3 leis biológicas. São 5, mas ele divulgou as 3. Como? Ele começou a perceber, estudar e ir atrás para perguntar para os pacientes dele. De repente, ele começou a ver que nos exames de tomografia computadorizada existia um halo, que a medicina chamava de artefato de máquina, dizia que aquilo não era nada. Só que ele começou a perceber que o halo estava exatamente na região do órgão afetado no paciente. Então, digamos, um paciente com por exemplo, a região da perna afetada. Ele pegava a imagem da tomografia e exatamente na região que controla a perna tinha um halo. E ele começou a se questionar. Nisso, ele começou a falar com os colegas dele, médicos, né, do hospital, e os colegas começaram a falar: Hammer, não viaja, para com isso, não tem nada a ver. Só que quando um colega achava um artefato de máquina, né, que era esse artefato, entregava isso para alguém, falava assim: leva isso aqui para o Hammer, olha o foco do Hammer. E ironicamente... Oi. Só para as pessoas... O que a Fran está falando de artefato era que nos cortes tomográficos da ressonância, né, apareciam como se fossem as regiões circulares sombreadas. Eles diziam: não, isso é um artefato da máquina. Mas mesmo modificando o paciente de diversas posições, o artefato continuava lá na mesma posição. Sim. E uma coisa interessante é que a Siemens já deu um documento dizendo: se modificar o paciente em várias posições, o artefato continua. Então, aquilo não é da máquina, mas sim do paciente. E esse documento, eu não vou me lembrar a data, mas eu acho que é de 1996.
E que a Siemens já falou, olha, isso realmente é do paciente. Só que mesmo assim, até hoje, a medicina continua falando que é um problema da máquina. E o que o Hammer percebeu? Que como tinha uma correlação entre o órgão afetado e a região do cérebro, ele viu que aquele halo, que eles chamavam de foco de Hammer, ironicamente, para satirizar o Hammer, falar, leva isso aqui, é um foco do Hammer. Então virou foco de Hammer, até hoje a gente chama disso. E esse foco, ele demonstra a nível cerebral que aquela região está afetada. Só que o que é interessante? Esse foco, ele não é físico, ele é bioelétrico. Então, por isso que um exame de tomografia consegue captar, mas ele é só bioelétrico em uma determinada fase da doença. Porque comigo e com o Alan, vocês vão perceber que existem duas fases de cada doença. Então, em uma fase ele é bioelétrico e da outra fase ele se torna físico. Então, hoje a gente tem professores especialistas em ver as tomografias computadorizadas e perceber. Então, quando teve a comprovação da nova medicina, e a gente tem comprovação em vários países, eles pegavam 20 médicos numa banca julgadora e entregavam uma tomografia computadorizada para o Hammer, sem que ele visse o paciente. E falasse, já que você é bom mesmo, então fala para mim o que o paciente tem. Oi, Mariana, é tomografia mesmo, tá? E aí ele falava, o que o paciente tem? E foi quando o Hammer, ele começou a perceber que quando ele pegava a tomografia, ele conseguia falar exatamente o que o paciente tinha, qual fase da doença ele estava e o que no paciente já estava curado. Então, os médicos começaram a ver que tinha uma lógica sobre o que o Hammer estava falando e eles queriam aprender sobre isso. Então, ele conseguiu a comprovação com várias pessoas através desse processo de ser testado, né? Só que quando, uma coisa legal também, Alan, que eu lembrei, que você estava falando da história, quando o Hammer descobriu a primeira lei, ele sonhou com o Dirk, porque o Dirk foi a pessoa crucial para que tudo começasse. Se o Dirk não tivesse sido baleado, se nada disso tivesse sido acontecido, se ele não tivesse dado a vida dele por um propósito maior, o Hammer não teria descoberto. Então, a beleza da nova medicina e o quanto a vida do Dirk foi essencial e importante para todo esse processo. E aí ele sonhava com o Dirk. No sonho e no livro dele ele conta que o Dirk vinha e falava para ele. O nome dele, do Hammer, é Rick Dirt Hammer. E aí o Dirk chamava ele de Dirt. E falava, isso, Dirt, tá certo, você descobriu a primeira lei, continua. E isso aconteceu até a terceira lei, quando ele falou assim, aqui está suficiente, o propósito da minha vida até aqui chegou. E isso é sensacional. Eu li isso no livro do Hammer e escutei o Michael Loydell, que é um professor meu que teve contato direto com o Hammer, contar essa história do Hammer. Então, foi muito bonito perceber que a gente vai entender na quinta lei que tudo tem um propósito, né? Nada é em vão. Eu acho que com tudo isso que a gente está conversando, né, dá para a gente finalmente tentar chegar no entendimento de o que é a nova medicina germânica, né? Então, o Hammer, como era um médico muito, vamos dizer, fora da caixinha para o seu tempo, na verdade ele pensava à frente. Então, ele buscava entender um pouco mais o que é que estava acontecendo com aqueles corpos, né? Aquelas pessoas que apresentavam a doença, para que aquilo tivesse realmente uma lógica, na verdade. Não é nem um significado, seria uma lógica do porquê que aquilo está acontecendo. Então, a medicina germânica, ela se transformou no quê? Ela se transformou, né, em um método de trabalho, né? Algumas pessoas chamam de medicina alternativa, outros de medicina complementar, mas não importa. O que importa é que a medicina germânica, ela é um sistema de identificação diagnóstica onde você consegue reconhecer não só o que o paciente traz como uma doença física, mas o que pode estar por trás daquilo, né? No sentido do aspecto biológico e não psicológico, né? Dessa forma, eu acho que a gente consegue o que seria a medicina germânica. Então, na verdade, é um sistema
que permite a gente identificar no paciente não somente uma queixa, mas como também o propósito ou a necessidade biológica que aquele corpo está passando, né? E aí, a partir daí, a gente consegue entrar na primeira lei da medicina germânica, que é o que a gente já Sim. pintou um pouco. Né? A primeira lei da medicina germânica é chamada da lei férrea do câncer, ou seja, ele fala o nome câncer porque todo processo que atinge o cérebro, a partir do momento que você entra num processo de, vamos dizer, de fase, né, relacionado ao nosso sistema nervoso, esse corpo ele vai reagir. Então, é um sistema reacional. Então, a primeira lei, ela diz que todo conflito que pega o indivíduo de uma forma surpresa, ele é capaz de gerar o que a gente chama de um DHS. Então, a primeira lei, na verdade, é onde tudo começa. Para que você tenha uma alteração física, você tem que ter, obrigatoriamente, que ter passado por um choque conflituoso, onde muitas vezes você perdeu aqueles 95%, né, da sua... desculpa, você perdeu os seus 5% da sua consciência. Porque nosso corpo é muito mais inconsciente, ou seja, ele é muito mais reacional do que consciente, né? Então, para o DHS, para o conflito ele se instalar naquela pessoa naquele momento, obrigatoriamente tem que fugir à sua consciência, porque é uma reação que você não escolhe, mas o seu corpo, reacionalmente, baseado em como você está vivenciando aquilo que está te acontecendo, ele vai desempenhar. Então, é a partir dessa primeira lei que a gente vai entender como que as áreas do nosso cérebro elas são ativadas, né, em decorrência de um evento. Por exemplo, imagina que é um exemplo que muitas pessoas utilizam. Vocês estão em casa agora assistindo nossa live, aí o telefone toca, aí você tem a notícia de que uma pessoa muito próxima de vocês faleceu, né? Elas vão falar assim, oh, nossa, que pena. Algumas pessoas vão ignorar, em pranto, outras pessoas, enfim, cada pessoa vai reagir de uma forma. Porque para cada pessoa, isto vai simbolizar uma forma. Então, para aquela pessoa em que você tem realmente uma intensidade muito grande, muito provavelmente aquela experiência, e para a gente na medicina germânica, não importa quem, nem quando, nem onde. Importa é de que forma que aquilo aconteceu. Como é que você se sentiu diante daquela informação que te impactou. Né? Então, o seu corpo ele reage fora a sua capacidade de pensar, não, é uma reação inesperada. Né? E é isso que caracteriza, na verdade, a primeira lei. Tem algumas pessoas perguntando aqui, vai ficar gravada, né? Essas lives a gente vai deixar disponível também, junto com o e-book, né? Que eu falei que vocês que enviarem um e-mail para a gente para o cuidar de você, já vai. A gente vai enviar um e-book para que vocês acessem um pouquinho desse contexto. Então, a questão da primeira lei existem o que antes caracterizar o que é que seria pertinente a esse aspecto. Um outro aspecto pertinente ao desenvolvimento da primeira lei, além do DHS, é que, obrigatoriamente, como o Fran já disse, tudo vai acontecer em 3 níveis. No psíquico, no cérebro e no órgão. Que forma? O psiquismo é tudo aquilo que a gente pensa. Né? Então, são aqueles pensamentos que muitas vezes não saem da nossa cabeça e elas têm um fator muito marcante relacionado a como se fosse uma fase ativa. Né? Muitas pessoas que não dormem, muitas pessoas que às vezes têm aqueles pensamentos ruminantes. As pessoas estão reclamando do meu áudio que acho que está falhando. Eu vou falar um pouco mais devagar. Então, aqueles pensamentos ruminantes, né, isso é uma característica do psiquismo. Então, é o que se repete a nível do nosso cérebro. Já no nosso cérebro, né, a gente vai mostrar para vocês através... Existem já áreas que foram identificadas com base no que o Hammer já falou. A Fran falou sobre os sinais bioelétricos, sobre os focos, onde ele conseguiu estratificar em relação ao órgão. Né?
todo esse desenvolvimento, ele não veio do acaso. Não é à toa que coloquei esse símbolo aqui da medicina germânica como um bebê, porque tudo vem da ecologia, né? É de como o nosso corpo ele está se desenvolvendo. Fran, eu vou pedir para você continuar, o áudio está falhando. Claro, imagina, daqui a pouco volta. Uma coisa interessante que a gente começou a falar seria o quê? Os conhecimentos da ontogenia, da filogenia e da embriologia. Foi o que o Hammer juntou para poder desenvolver a nova medicina, porque ele não criou nada. É interessante quando a gente fala de criação. E criação é algo que você está inventando. E o Hammer não inventou nada, ele só tracionou isso da natureza. Ele percebeu o que a natureza, qual era a informação que existia na natureza. Então, o que é interessante? Quando a gente observa que quando você tem acesso às 5 leis, você só está resgatando algo que é seu, que você já sabe, que é um conhecimento inato. O que seria inato? Você nasceu com. Então, o Hammer pegou a ontogenia, que é o desenvolvimento das espécies no curso da evolução, e a embriologia, que é o desenvolvimento no útero. Então, ele percebeu que a ontogenia, ela iria recapitular a filogenia em 9 meses. O que é isso? Então, nós temos 9 meses para termos tudo o que aconteceu no desenvolvimento das espécies para chegar até a gente. Porque isso garante a nossa evolução como espécie. Senão, nós não evoluiríamos. Então, existe um largo estudo sobre isso. E quando a gente fala que ele pegou essas 3 ordens, né? E começou a desenvolver a primeira lei. Então, como o Alan estava falando, a primeira lei, ela é a lei férrea do câncer. É aquela que não se quebra. Não tem como você não encontrar ela. Então, em 100% dos casos, em todos os pacientes, você vai encontrar a primeira lei com certeza. Por isso que ele chamou de 5 leis, na verdade. Porque em 100% do caso, você vai encontrar 5 leis. Que é algo que existe. O que seria a primeira lei? A primeira lei, ela possui 3 critérios, que era o que o Alan estava falando. Então, o primeiro critério é que tem que ter um DHS. E como que ele percebeu isso? Ele percebeu quando o Dirk morreu. Na verdade, quando o Dirk foi baleado. Que ele teve um choque, ele estava de férias, numa ilha no sul da França, com a família, e de repente o Dirk foi baleado. Olha, um conflito. O que o Hammer denomina DHS é Dirk-Hammer Síndrome. E o que seria isso? Em homenagem ao conflito que o Dirk causou nele, ele colocou um choque conflituoso, inesperado, vivido com um sentimento de solidão, agudo e dramático, ele chamou de DHS. Então, na nova medicina, é muito comum a gente perguntar o que aconteceu, qual é a história da sua doença, por exemplo, para que nós possamos entender onde se instalou esse DHS, aonde foi esse choque conflituoso. Então, a gente busca, através de perguntas, e entender um pouco mais da história e fazer uma anamnese, que seria um questionamento para o paciente muito preciso, para descobrir o DHS. Em alguns casos, a gente consegue identificar o DHS, em outros não. Por quê? Uma coisa interessante que o Alan falou, que não é uma coisa que você está consciente. É um nível supraconsciente que acontece. Então, tem paciente que fala para a gente, não aconteceu nada. E eu brinco que meus pacientes, às vezes, parecem uns gatos. Não. Ai. Porque eles não lembram. E por que não lembra? Porque o seu corpo trava. Você não pode lembrar. Porque se você lembrar, vai ser muito danoso para o corpo. E ele vai reativar o conflito. Então, eu já tive pacientes que veio aqui igual um gato para mim, né? Não. E depois de 6 meses, me mandou uma mensagem. Oi, Fran, agora eu entendi o que você falou. Eu falei, poxa, 6 meses. Mas falei, nossa, eu tô muito feliz que foram 6 meses para você reconhecer isso. Ô, Fran,
não é o nosso ego de terapeuta que fala, eu vou encontrar o DHS. Não, né? É o paciente que dá permissão pra gente, é diferente. Exato. Né? Nesse aspecto aí, dá pra gente também acrescentar. Tá melhor o áudio, gente? Eu tô de fone agora, eu acho que agora vai. Tá ótimo. Pra mim Pronto, tá melhorou. Então, isso que você falou leva a gente também a acrescentar aqueles pacientes que vivem na negação, porque a gente vai aprender isso ao longo das aulas, os conflitos, né, as estratégias biológicas que o nosso corpo utiliza, isso é um invariante, ou seja, todo mundo tem isso, né? É o que a gente chama de invariante biológico. A gente voltando a falar sobre a lei férrea do câncer, né, da primeira lei, também tem esse conceito. Ou seja, o que acontece com o Fran, o que acontece com o Alan, o que acontece com qualquer um de vocês que estão assistindo para a gente, é reprodutível. Desde que a forma com a qual você se deparou com aquela situação seja similar ao do outro, né? Porque diferentes percepções podem existir para um mesmo problema. Esse é igual... o critério, né? Exatamente, que aí já vem o segundo critério, que é no momento exato que o paciente sofre o DHS, o choque, o conflito, né, que pega ele de surpresa, aquele choque, ele tem que estar, ele vai se inscrever, na verdade, né, na sua área cerebral, correspondendo a o que significou para ele naquele momento aquele conflito. E isso aí é o que a gente busca com a nossa terapia. Porque quando a gente revive essa história do conflito, a gente consegue entrar na história e muitas vezes, né, algumas pessoas chamam da síndrome do Peter Pan, aquela imagem congelada, aquela imagem pausada que foi vivenciada lá atrás, ela deixa de existir no seu presente, porque a memória existe para nos proteger, né? Um exemplo interessante de como essa primeira lei pode explicar nosso comportamento é o exemplo da zebra e o leão, né? Na cadeia alimentar, o leão come a zebra. Então, a zebra está no lago, bebendo sua água, feliz da vida, tranquila, aparece o leão. O que ela faz? Foge. Se ela foge e sobrevive, ela consegue naturalmente voltar para o mesmo lugar, olhar para o leão, ele está ali. Ele não está me atacando, mas ele está ali. Mas a gente não. A gente volta, meu Deus, o leão, o leão, o leão, o leão. Então, a imagem da lembrança no nosso dia a dia se faz presente. E é isso que muitas vezes reforça, né, a magnitude de um conflito para que a gente fique preso naquele aspecto. Né? Uma coisa que é importante também a gente falar, Fran, é sobre esse programa de sobrevivência que a gente estava falando, né, que é uma reação automática do nosso corpo. Que isso vai explicar, né, o terceiro caráter na da lei férrea, que é o desenvolvimento desse programa de sobrevivência. Ou seja, isso, respeitando, né, a evolução das espécies, são compatíveis com os nossos programas arcaicos. Ou seja, o nosso corpo ele tem mecanismos próprios de sobrevivência. E que eles que vão ser ativados durante o momento de um DHS. Né? E vão ser esses programas que vão gerar todo, né, o conteúdo do que a gente vai explicar para vocês ao longo dessas aulas, que é o processo de adoecimento, de como a doença ela se desenvolve, né, a fase ativa, a fase de resolução, como que se desenvolve o processo de vírus, bactéria, micróbios, micro-organismos, enfim, etc. Tudo está na primeira lei. Né? Então, a gente está dedicando hoje, basicamente, a essa primeira lei, porque ela não é a mais, mas ela é muito importante para que a gente entenda todo o restante do que a gente vai, né, falar. E uma coisa interessante que a gente falou, né, sobre esses processos de ontogenia e filogenia, que é o desenvolvimento da espécie e do ser humano no curso da evolução. Então, eu tenho conflitos que eu vou buscar num nível supraconsciente para decidir. Então, por exemplo, como o Alan citou o exemplo no meio da natureza, mas digamos que entra um ladrão aqui. O que eu vou fazer? Será que se eu for lutadora de karatê, eu vou lutar com o cara, né? Não vou nem titubear. Mas eu não sou lutadora de karatê, então eu não tenho requisitos, eu não tenho nada para que eu possa reagir contra isso. No máximo eu vou argumentar, né? Mas eu vou tentar sobreviver de alguma forma. Só que no nível supraconsciente vai ser decidido isso, não é consciente.
Daí você fala assim, nossa, eu passei por um É assalto reacional. e nunca na minha vida eu achei que eu ia reagir. Você acredita que eu pulei em cima do cara? Bati nele, e daí você fala, nossa, por quê? Você fala assim, você vai reagir a um assalto? Aí a pessoa fala, não, nunca na minha vida, é melhor não reagir. E na hora ela reage de outra forma. Mas aquilo não foi uma decisão racional, foi um instinto de sobrevivência. Da mesma forma que uma mãe que está com seu filho e vem alguém para atacar, ela vira macho, ela vai para cima e ela ataca sem se importar com a vida dela. Quando você está vendo que a criança está indo para a rua e o carro está vindo, você sai correndo, você não interessa a sua vida. Por quê? É instintivo para salvar o outro e para salvar a si próprio depois. Mas esses instintos de sobrevivência são animais. Sim. E conforme a O, gente vai se preparando, tendo conhecimento, aprendendo mais, eu consigo aumentar, expandir um pouco a minha consciência para poder decidir diferente. Mas, até então, eu só vou aprender com as experiências, né? O Orly fez uma pergunta aí se isso seria autonômico, né? Na verdade, também seria autonômico, né? Na verdade, essas reações, elas são tanto autonômicas quanto são hormonais, né? Isso a gente está guardando para as outras aulas, porque é um conceito muito interessante, né? Então, na verdade, não vai entrar, por exemplo, o cérebro reptiliano, né? Porque aí a gente estaria em um nível de estratificação que, para nós, seres humanos, já estamos muito mais elevado. Então, o conceito da base hormonal, ela entra justamente por esse contexto. Porque o nosso nível de cérebro que reage a uma situação dessa que a Fran está falando, ela rege outras leis, né? Ela rege justamente o nosso sistema mais superior de tomada de decisões. E que no nosso cérebro é o sistema dependente da nossa função hormonal. É o que vai colocar a gente na ação ou vai colocar a gente na fuga, né? É o sistema luta e fuga, que tem correspondência, sim, com o sistema nervoso autônomo, mas também tem relação com uma série de outras características, inclusive, né, a nossa parte emotiva. Né? Quem é que identifica tudo isso? De onde é que vem? Né? Como é que o corpo percebe como esse conflito surgiu? Muito simples. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e 2 narizes, né, praticamente. Um nariz, mas com 2 orifícios. Então, o nosso sistema de percepção é baseado no visual e no auditivo e no farejar, que a gente, por termos nos tornado seres mais evoluídos, a gente perdeu um pouco, né, do senso do faro. Algumas pessoas ainda têm. Mas a gente perdeu um pouco do faro, porque no processo de desenvolvimento humano, né, toda a parte endócrina, toda a parte estrutural, ela se internalizou mais e então entrou em uma subfunção. Então, o nosso sistema de alerta, que liga, né, a nossa região da amígdala cerebral, é o nosso sistema óptico e o nosso sistema auditivo. Então, são eles que vão perceber e identificar, meu Deus, eu estou vivendo realmente uma situação de perigo, como o Fran disse. Acabou de entrar um assaltante em minha casa. Então, primeira reação, você busca o barulho, você busca a informação visual. Né? O sinal de faro, ele existe. Às vezes você sente algo pegando fogo, então tem um cheiro estranho. Isso te identifica. Mas o olfato, ele deixou de ser o nosso sistema principal, mas ele ainda funciona. Mas o nosso principal sistema ainda é o visual e o auditivo. Né? Sim, que vão nos dar informações para que nós possamos tomar a melhor decisão. E uma coisa interessante é que tem esses sistemas, mas a gente também tem esse supraconsciência, que você tem uma parte que fala assim, nossa, que estranho. É como se você estivesse farejando o perigo ou sentindo que o perigo se aproxima de alguma forma. Então, até nos módulos mais avançados da nova medicina, nós temos comprometimentos a nível cerebral que vão gerar comportamentos de pessoas paranoicas. Então, a gente consegue identificar áreas no cérebro que estão afetadas, levando a pessoa a ser paranoica com tudo. Então, ela tem paranoia da porta não estar aberta, do ladrão, de ser roubada, de agredirem ela. Por quê? Porque aquele nível está afetado.
por conta dessas experiências que foram gerando cicatrizes a nível cerebral. Então, como o Hammer descobriu tudo isso, né? Ele conseguiu mapear em 1981, praticamente, ele conseguiu mapear todas as informações entre órgão, cérebro e psique. E ele fala sobre essa tríade, que ela é indivisível. Ela só é divisível para a gente ter uma didática. Mas no momento do DHS, que é o choque conflituoso, eu vou ter um impacto no órgão e vou ter um impacto no cérebro. E vou ter uma informação na psique que me mostra como eu percebi aquele impacto. E uma questão interessante mas todos os choques vão gerar impacto a nível cerebral? Não, porque se for um choque psicológico, não gera impacto a nível cerebral. Mas se for um choque biológico, com instinto de sobrevivência, que eu tenho que lidar com aquela situação, porque aquela situação ameaça de alguma forma a minha vida, a minha existência, a minha individualidade, a minha identidade, faz eu não pertencer ao clã de alguma forma, ao grupo, né? Isso pode impactar uma região do cérebro. E aí que a gente entra nas doenças biológicas. Mas eu costumo falar que nós somos conflitos ambulantes, né? Todo mundo tem conflito. Não tem como não ter. O que vai determinar se a pessoa está com respostas biológicas ou está com respostas psicológicas? Então, eu e o Alan, a gente selecionou isso para a gente poder falar sobre a diferença de conflitos psicológicos e biológicos. Para ficar um pouco claro, né? E o que acontece? Às vezes, as pessoas falam que é psicossomática. E não é isso. Então, quando é psicológico, eu costumo dar um exemplo bem simples. No mundo, tudo que você pode levar para o mundo animal é biológico. Então, por exemplo, no mundo animal, o leão está lá tentando sentir o feromônio da fêmea que está mais fértil. Ponto. Se fosse um mundo humano, a mulher ia estar brigando com o macho, falando: o que você está cheirando na bunda das outras? Isso é um conflito psicológico. O ciúmes é um conflito psicológico. Agora, se o leão ali, a leoa, ela não está preocupada que o leão vai copular em outra leoa, certo? Que é um mundo animal. Nós somos seres humanos. O grande problema é quando eu tenho uma família e a minha família depende desse macho para sustentar todo mundo. Aí entra no conflito biológico, não é ciúmes, porque é sobrevivência. Então, eu falo de forma engraçada para a gente entender que pode ser leve entender a nova medicina. Não precisa ser. Então, Alan, vai acabar a live? Não. A gente teve um probleminha do corte. A gente tem ainda mais 7 minutinhos, né? Eu queria aproveitar, Fran, só para responder uma pergunta que o Orly fez, né? Uhum. Se esses sistemas que a gente citou, se tem algum nível de hierarquia, né? Na verdade, o maior nível de hierarquia está relacionado a esse nosso senso de percepção, né? Então, todos os outros, eles vão reagir, não que um seja mais que o outro, porque é como a gente estava falando, tudo depende de como as coisas estão acontecendo. Então, se você se sente bem o tempo inteiro, o seu sistema de percepção ele não vai ficar alerta 100%, né? A não ser que exista aquela informação que está lá atrás, que você não enxerga, que é a famosa pulguinha atrás da orelha, e que você se sente que aquilo se faz presente, mas trazendo para uma informação mais clara. O sistema de percepção ele só é hierarquicamente mais predominante quando a pessoa ela entra em uma situação onde aquela situação pode sim trazer, né, algum nível de insegurança ou de risco ou de perigo. Uhum. Se esse nível ele ativa, então ele vai buscar outros, né? É a reação emocional, é fugir ou lutar, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui agora em casa, eu não tenho por que estar com o meu senso de percepção ativo, porque neste momento eu não estou sujeito a nenhum tipo de risco. Uhum. Poderia ser que de repente algo acontecesse, ele se ativa. Então, a hierarquia, na verdade, dos sistemas, eles correspondem ao nosso ambiente. É a nossa relação ambiental. Então, qual que é a sua necessidade neste momento em relação a você se comunicar com o seu ambiente? É uma situação de luta e fuga?
É uma busca de sobrevivência, como a Fran está falando? Ou é simplesmente uma necessidade básica de se alimentar? Porque estamos falando sobre comportamentos biológicos, né? Nascer, reproduzir, se alimentar, sobrevivência, né? E manutenção da vida. Então, isso também, né? As relações também. As relações, né, que se constrói. Então, hierarquicamente, né, só para finalizar o que eu estava falando para a Orly, não existe uma sequência que vai ser sempre assim. Esse que é o ponto que muitas vezes dificulta algumas pessoas de compreenderem como que a medicina germânica funciona. Porque eles acham que é igual para todo mundo e não é. Você pode ter, repetindo, um mesmo conflito com diferentes percepções. Não vai ser igual. Sim. Eu acho, Fran, que a gente pode resumir, né, essa primeira lei, dessa primeira aula, para a gente deixar o contexto, né, do conceito mais fechadinho, para que fique todo mundo, que a gente sinta que as pessoas realmente entenderam, né? Sim. Então, não é algo pessoal não, viu, Betânia? É reacional. Não tem como ser pessoal, porque senão você vai estar entrando no aspecto emotivo e psicológico da coisa. E é justamente... Individual, né? É algo que a gente justamente não quer que aconteça. Então, essa primeira aula, gente, sobre a medicina germânica, era justamente para trazer para vocês o conceito, né, do que é a medicina germânica, que é essa ferramenta que permite a gente identificar padrões, né, de doenças e de sintomas, que são eles que nunca vão mentir para a gente. Os pacientes, muitas vezes, eles mentem, mas o sintoma nunca vai mentir, porque eles têm características, eles têm características próprias, né? E é isso que guia a gente. Então, é um sistema, né, que permite a gente identificar e correlacionar com a vida do paciente, para que a gente possa ajudar ele a se entender melhor e para que também, né, ele consiga manipular o seu ambiente de uma forma melhor. Não é simplesmente você saber que eu tenho um problema com, sei lá, com minha namorada. Não é suficiente. Se você não constrói ou não trabalha sobre aquela informação, nada vai mudar. E aí você vai falar o quê? Essa medicina é maluquice, não resolve nada. Mas é justamente porque você também não fez nada para mudar. É o que acontece com alguns pacientes quando fazem sessões, ouvem, nossa, que maravilha, não sabia disso, realmente, você tem certeza, que fantástico. Mas volta para a sessão, tá igual. Aí você pergunta, o que é que você fez para você modificar a informação? Se você não faz nada, nada muda, né? Eu tive uma paciente que ela falava assim para mim, eu tenho uma raiva de você, Fran, porque eu vou no médico e o médico fala assim, eu rasgo meu diploma se esse remédio não fizer efeito. E ela vinha em mim e eu falava, então, a responsabilidade é sua. Eu não posso fazer por você, você tem que fazer por você. Ela falava, eu queria que você fizesse. Eu falava, mas eu não vou fazer. Eu preciso que você faça. Essa é a sua evolução, né? Então, a nova medicina, ela dá responsabilidade para o paciente. E graças a Deus, ao cosmos, ao universo, tira a responsabilidade do outro. Porque eu acho muito cruel você entregar a sua vida para o outro salvar. Tenho certeza que temos que ser responsáveis por nós mesmos. A autorresponsabilidade é essencial, né? Verdade, com certeza. Então, é muito bonito quando a gente pode olhar para isso. Agora, quando a gente olha para a nova medicina, então, a lei férrea do câncer, que é 100% a gente vê nos pacientes. Primeiro critério, só para a gente resumir, né? Tem que ter um DHS, que é um choque conflituoso. O segundo critério depende da percepção do indivíduo. Então, no exato momento que ocorre esse choque, a gente vai perceber como o indivíduo percebeu aquilo e qual órgão vai impactar. E o terceiro critério é que sincronicamente acontece no cérebro, no órgão, na psique juntos. Vamos dar só um exemplo, Fran? Vamos dar só um exemplinho aí do que você está falando? Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui. Assim, uma coisa prática. Uma coisa prática. Digamos que... Vou dar um choque bem... Que a gente estava falando do assalto, né? Tem até uma parte do meu curso que eu falo sobre digamos que tenha 3 funcionários numa empresa. E os 3 receberam um pedido de demissão. Nesse momento, o que acontece? O primeiro funcionário ele pode ter percebido
que ele... Então, tá acabando. Eita, cachorrado! Tive que falar, perdão. O primeiro funcionário, ele pode ter percebido o quê? Que ele não vai conseguir sustentar a família. Então, vai impactar o fígado. O segundo funcionário, ele percebe que ele vai ser incapaz, que ele não é apto, que ele se sente desvalorizado com aquela situação. Então, vai impactar, por exemplo, os músculos. E o terceiro funcionário, ele se sente, deixa eu ver, fala uma coisa aí, Alan, com raiva. Ele sente muita raiva porque ele volta para casa e dentro do território dele ele está com raiva. Eu vou mudar de raiva para indigesto, tá? Então, certo. O terceiro, ele sente aquilo que ele não consegue engolir aquela situação, ele não consegue digerir, ele não consegue aceitar aquilo. Então, pode impactar o estômago. Então, percebe que são 3 pessoas sentindo 3 coisas diferentes. Um sentiu que não pode sobreviver, o outro sentiu desvalorizado e o outro sentiu que ele não consegue aceitar a demissão. Exato. Só que pode ser uma pessoa vivendo os 3 conflitos juntos. O que na nova medicina a gente não chama de metástase, mas na medicina convencional eles chamam de metástase. Então, pode ser uma pessoa que se sente desvalorizada, sente que não vai sustentar a família e sente que aquilo é indigesto. E aí ela tem um foco no estômago, um foco no músculo e um foco no fígado. Só que isso a medicina convencional chama de metástase. Para a nova medicina, a gente chama de 3 conflitos específicos. Então, são quebras de paradigma que eu e o Alan estamos convidando vocês para olhar de uma forma bonita e bela, né? Quando a gente pode olhar para isso e entender que tudo tem um sentido na natureza e que nada é em vão. Mas, nesses 3 casos, um não ia poder sustentar a família, o outro estava desvalorizado e não apto a ter um trabalho, e o outro não conseguiria... não conseguiu digerir aquele processo, não conseguiu aceitar aquela demissão. Então, o que acontece? Percebe que nos 3 casos são sobrevivência? Nos 3 casos, a pessoa se sentiu num lugar onde ela não poderia sobreviver. Ela teria que correr atrás de um outro trabalho. Então, isso desperta esse conflito biológico. Sim. Um exemplo bem simples também que a gente pode falar, só para a gente encerrar, né? Já estamos chegando ao nosso final desse nosso primeiro encontro. É uma situação simples, né? Quem nunca na vida teve uma amidalite? Uhum. Quem nunca levantou a mão? Então, é uma situação bem típica, né? O que é que a gente correlaciona a uma amidalite? É justamente algo que a gente chama de dificuldade de engolir ou de você cuspir um pedaço, né? Isso é uma metáfora para a gente tentar identificar o conflito. Uhum. Se você me perguntar para um paciente, o que é que está difícil de você engolir? Ele vai olhar para sua cara e vai pensar, estou entendendo o que você está falando. Uhum. Então, na verdade, a gente tem que tentar identificar no contexto da vida daquele paciente o que é que você está vivenciando na sua vida que está sendo tão difícil de você aceitar que aquilo realmente aconteça, ou que você quer que aconteça e não está acontecendo, né? Então, isso pode, de repente, impactar a questão das amígdalas, né? Que é o atrapar, é o poder pegar ou cuspir. Então, isso vai caracterizar a doença, tanto no nível psíquico, porque é o que eu penso em relação à informação, tanto a nível do órgão, né? Então, as amígdalas, elas vão estar relacionadas a um tecido específico que a gente vai conversar, então tem uma área cerebral, e o terceiro foco é o sintoma, as amígdalas vão inflamar, né? E o sentido biológico, muitas vezes, da amidalite é o quê? Ter mais facilidade para aquele pedaço descer, né? Então, basicamente, com esses contextos, eu acho que a gente consegue encerrar hoje essa nossa primeira aula. Lembrando que envie um e-mail para o cuidardevocê.com. Nós vamos disponibilizar para vocês um e-book, né? Nossa segunda aula, a gente vai programar, vamos resolver aqui agora. Eu acho que sábado, Fran, pode ser um dia bom, né? Nesse mesmo horário, talvez 17 horas. Vamos deixar para o sábado que vem, nosso segundo encontro, onde a gente vai falar sobre a segunda lei, né? Que é o creme de la creme da
da Nova Medicina Germânica, né? Vamos voltar a conversar sobre exemplos. E as dúvidas que vocês tiverem também, pode mandar para a gente. E a nossa é fazer dessa forma, né? De uma forma leve, como uma conversa, que a gente dança junto, né, Alan? A gente vai Exatamente. E vamos colocando na prática toda a teoria da nova medicina, que é o mais gostoso, né? Quando a gente entende de uma forma leve. Uma ideia que eu tive aqui agora é vocês De novo, Alan. Me ocorreu aqui agora uma ideia que eu queria que vocês que estão assistindo a gente fizessem. Deita um pouquinho assim, tenta imaginar, né? Pega um papel e uma caneta, pelo menos 3 ou 4 opções, né? Eu gosto de 5, melhor, 5. Tenta atingir as 5. Escreva assim, situações que vêm à sua mente. Nossa, o que é que foi impactante na minha vida? Só isso. Traz pra gente na próxima aula pra gente conversar, né? Vamos tentar ver aqui de uma forma que a gente consegue fazer para a gente tentar explicar melhor essa primeira lei na prática, né, na vida de vocês. Eu acho que um exemplo vivencial pode se tornar até melhor. E mais uma vez fica aqui minha gratidão a todos vocês que estão ouvindo a gente, a Fran por participar, né? Já tem tempo que a gente rabisca fazer esses encontros e finalmente está acontecendo. Então, gratidão a essa amizade maravilhosa, essa parceria e a essa aula que a gente está desenvolvendo junto, que eu acho que tem muito a acrescentar, não só para a gente, como também para vocês. Sim, e gratidão por todos que estão aqui escutando a gente. E desejamos, assim, fazer esse processo e numa próxima aula, sábado que vem, abordaremos a segunda lei de uma forma bela, né? Gente, então, fiquem ligados no nosso Instagram. Vamos manter lá a informação da aula, né, para lembrar vocês. E nos veremos em breve, tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau.